Fala galera, ligados no canal Hipnoflow, Bruno Oliveira aqui na área para mais um vídeo semanal. E hoje eu tô aqui com um grande brother, amigo de infância, um cara que eu admiro demais, e esse cara aqui foi meu professor, o grande Gibran Sarmento. Gibran, se apresenta aí pra turma que ainda não te conhece, fala um pouquinho aí de você. Valeu, Bruno, é um prazer estar aqui com você novamente. A gente sempre se encontra em vários lugares, né? Seja dando aula, seja em palestras, seja em vários lugares, os aulões que a gente dava antigamente. Eu sou biólogo, né? Eu sou biólogo, assim como o Bruno, tenho mestrado, tenho um doutorado, dou minhas aulas no estado e nas particulares, e gosto também de fazer esses podcasts, esses encontros com o Bruno, né? Principalmente para falar sobre hipnose, né? Eu sou uma pessoa que tem curiosidade, eu sou apenas um curioso. Sou um curioso e Bruno tem me apresentado esse lado da hipnose, e a gente tá aqui para comentar sobre isso. E o massa é que eu chamei Gibran, né, pra gente tocar sobre esse tema, porque muitas das coisas que a gente vai falar aqui envolve estar na frente de um público. E como nossa vida toda, né, Gibran, a gente professor, na sala de aula, a gente interagindo com o público, a gente sabe algumas técnicas para poder persuadir, para poder extrair aquilo que a gente quer diante de uma plateia. Porém, muitos picaretas utilizam dessas mesmas estratégias para manipular pessoas aí para seus próprios fins, que a gente já sabe, né? Fins monetários. E outro motivo pelo qual o Gibran tá aqui é porque Gibran também tem a mesma crença que eu, né? Nós temos valores pautados no cristianismo, né? A gente passou um bom tempo dentro da igreja, e como todo bom cristão, a gente não pode deixar as coisas bizarras estar acontecendo aí, as pessoas serem enganadas de forma na cara dura, sem a gente poder comentar e expor esse tipo de picaretagem, né? Alguma das coisas que a gente vai reagir aqui, Gibran, tem a ver até com biologia. Será que é possível na própria biologia acontecer essa aberração que eu vou mostrar aqui pra vocês? Eu lembro até que quando o Gibran era meu professor, o Gibran toda vez no final da aula deixava um versículo bíblico. Lembra lá, Gibran, desse evento? Rapaz, eu era aquele crente fervoroso. Eu acabei de entrar na igreja, eu queria mostrar serviço, né? Eu queria evangelizar, né? A gente tinha toda pessoa que entra na igreja, ela entra com o coração puro, né? Um coração sem malícia, né? Então eu digo que os fiéis, eles são as pessoas mais puras e sem malícias que existem, né? São os fiéis, são aqueles que entram, eles acreditam piamente naquele líder religioso, né? Não questionam nada. Então, quantas vezes eu não fui para uma igreja e nunca questionei a palavra ou a pregação de um pastor, de um padre, ou seja, quem for o líder, né? Então isso é o que acontece muito com as pessoas que iniciam em algum lugar religioso, né? Elas acabam não questionando nada, né? Elas acabam recebendo aquilo 100%, né? E nunca colocando a Bíblia como referência. Muitas vezes tem coisa ali absurda, que se a gente fosse pegar a Bíblia e ler, Bruno, não teria nada ali de Bíblia, né? Muita coisa que você pode falar depois, né? A gente vai com um tempo comentar sobre essas coisas, né? Mas assim, eu era daquele cara que fazia célula. Eu tinha uma reunião dentro de casa, eu pregava o evangelho com um grupo de amigos, né? Andava nos cantos chamando pessoas para ir para minha célula. A célula seria um grupo familiar. É como se fosse um cultozinho em casa, né? Um culto dentro de casa, uma vez na semana, se juntando com jovens, né? Ninguém bebia, ninguém fumava. Tem um lado bom também, né? Tem esse lado também, daquele lado de resgatar pessoas de vício, pessoas drogadas, né? E fora que aconteceu vários casos, né? Depois, a gente até comenta aqui de um caso de um amigo meu, que ele resgatou um cracudo pra dentro de casa, e aí ele botou o cracudo pra morar com ele. Eita! Olha a viagem, Bruno. Um amigo meu, não vou nem citar nome, né? Então ele querendo fazer a obra de Jesus Cristo, vou pregar o evangelho e vou trazer esse cara pra dentro de casa pra ver se eu consigo resgatar ele, não sei o quê. Ele morava com os pais. Eu sei que teve uma vez que ele saiu, o cracudo levou a TV, levou o som, levou tudo. Quando ele chegou em casa, não tinha mais nada, né? Então toda essa inocência que ele que ele fazia, né? Ele acabou perdendo muito troço dentro de casa porque trouxe um drogado para dentro, né? Então, às vezes, é ignorância mesmo da parte de muitos, né?
E é interessante essa parte que você coloca aí, da questão do não questionar. Eu acho que, como você falou, né, as pessoas, elas entram com esse coração puro para poder servir a Deus, mas a gente nunca sabe quando é que vai estar um cara lá na frente, né, um picareta querendo ter vantagens para si mesmo, né? Deixar a honra de Deus de lado e trazer a honra para si mesmo. E se a gente for analisar na própria Bíblia, Gibran, a Bíblia diz que nos últimos dias vai ter doutrinas diabólicas aí, a igreja vai ser contaminada por apostasias, por heresias, e na verdade isso sempre existiu, mas nunca se teve tão presente hoje dentro das igrejas, nessa era tecnológica, nessa era da internet, né? Os pastores youtubers, os pastores tiktokers, as pessoas fazendo as lives e vendo aqueles presentinhos que vão se transformar em dinheiro, a cobiça, né? Que a própria Bíblia diz que quando você ama o dinheiro ele passa a lhe dominar. Então, quando a gente tá aqui, Gibran, fazendo uma live sobre falsos profetas, é exatamente isso, é falar do picareta e não falar da pessoa que faz certa. Você falou, né? Existe um lado social muito importante que a igreja tem, né? De resgatar almas, de tirar pessoas das drogas, a questão da saúde coletiva, de você estar em grupos comunitários que se retroalimenta de mesmas ideias e que as pessoas de alguma forma têm uma melhora subjetiva e se sentem bem. Mas o problema é quando isso é feito de forma intencional, né? Nunca se teve tanta geração de picareta que estudam, Gibran, psicologia, que estudam oratória, persuasão, hipnose, mentalismo, para poder fazer uma palestra impactante ali, porque não é mais pregação, é uma galera que só quer pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Tipo, ó, os temas hoje que tá na moda: cura, prosperidade, libertação, amor incondicional, um Deus que nunca pune, porque todo mundo é de Deus. Então, assim, é só tipo a rosa, não tem espinho mais não, o evangelho de hoje, sabe? A questão de você aceitar de tudo. E muita gente tem caído nisso daí, tá dando tudo que tem, Gibran, literalmente tudo que tem. Você já teve alguma experiência dessa aí, de ver líder religioso pedindo até o que o fiel não tem, porque é a fé que vai curar a pessoa, e se você não fizer esse voto pra Deus, Deus não vai fazer por você. E aí? Bruno, pelo amor de Deus, o que a gente mais vê por aí, eu lembro que até na minha infância, a gente tinha lá em casa tinha uma empregada, né, uma coitada, ganhava pouco, né? A gente sabe que antigamente a empregada não tinha nem CLT, né? O que é que essa empregada fazia? Ela entrou numa igreja e aí o pastor realmente extorquiu o que ela tinha. Mais do que o que ela tinha, né? Ela fazia até empréstimos para dar para um pastor, para um líder religioso. E isso me entristecia muito, porque era uma pessoa que passava dificuldades, né? E casos desse tipo é só o que tem, né? É aquela Vanessa Urati. Olha só aquela mulher. A mulher que virou praticamente uma pastora, porque ia morrendo, né? Esse quadro de quase morte faz a pessoa ficar fragilizada, procurar Deus, meio que fazer uma barganha com Deus. A gente sabe, né? Quem tá no leito de morte acaba fazendo aquela barganha tudo ou nada, viu que as coisas se deram, ela não morreu, né? Entrou numa igreja aí, e aí, cara, a igreja explorou ela, depois ela saiu e virou fazendo filme pornô com um filho. Hoje em dia o filho filma a mãe. É um negócio maluco, assim. O cara não pensa, cara, essa mulher ia ser pastora, mano. E hoje em dia o filho filma a mãe dando um rabo. É um absurdo, Bruno. É foda, velho. E assim, muitas doutrinas estão sendo colocadas dentro da igreja. E assim, eu acho que as que mais tá acabando assim com a galera que tá dentro da igreja é a tal da hipergraça. Você já ouviu falar? Aí tem a hipergraça e tem a teoria da prosperidade. A hipergraça é aquela que Deus só é amor, tá ligado? Pra você ter ideia, ó as bizarrices que estão criando, né? Já existe igrejas, assim, LGBTs, QI, A, E, I, O, U, tá ligado? Já tem, só pra isso. E tipo, nas igrejas, eles ficam se beijando lá, tá ligado? É como se fosse, bicho, é como se fosse um encontro, uma festa, mas é uma festa de quem é gay e quem é cristão. O que é que estão fazendo agora? Já estão fazendo balada gospel, já tem motel gospel. Cara, assim, é aquela história, oferta e demanda. Se tem alguém que tá disposto a entrar nesse grupo ou a pagar sobre aquilo, vai ter alguém oferecendo esse serviço. E é isso que a gente observa muito hoje. O que é que acontece? Para analisar. Quem é o público da igreja? São pessoas com dores emocionais, são pessoas
pessoas fragilizadas, são pessoas que estão lascadas na vida. A maior parte dessas pessoas, eu não tô dizendo todas, mas a grande parte delas são pessoas que estão desesperadas em busca de uma solução. E quando a gente tá desesperado, Gibran, na vida em busca de uma solução, a gente não critica, a gente não pensa, a gente não racionaliza, a gente só quer o resultado. Então, se eu chegar pra você e dizer assim, ó, faça uma oferta de R$1.000 aí, porque Deus vai te curar. E o problema é que a palavra cura no direito, ela é crime, curandorismo. Mas na igreja é falado livremente. Culto de cura, culto de libertação, culto de não sei o quê. E o problema é que você nunca tem como acompanhar, depois da sessão que acontece da igreja, se houve uma cura ou não. Bruno, é o charlatanismo, né? É uma forma fácil de ganhar dinheiro, de comover as pessoas, né? Você, quando comove alguém, você acaba facilitando que a pessoa dê dinheiro àquele líder religioso, né? Teologia da prosperidade, como você falou. E aquele negócio, o evangelho virou oba-oba, né? Não tem mais aquela questão do sacrifício, do arrependa-se, venha... inicialmente, quando você vê o evangelho, né? Era primeiro o quê? Arrependimento. João Batista olhando pro cara que adulterou, falando que se o cara não se arrepender, iria pro inferno mesmo, né? João Batista, né? Já começou com isso, né? E esse cara mandou decapitar João Batista. Ou seja, ele não abriu mão dos princípios dele, né? E hoje em dia a gente vê pessoas abrindo mão de tudo para seguir, não tem esse negócio de carrega a sua cruz, né? Venha do jeito que você tá e continue do jeito que você está, né? Então é isso que tem tornado as igrejas hoje em dia. Fora que realmente usam essas técnicas para emocionar as pessoas, né? E tipo assim, de um lado tem pessoas desesperadas atrás de uma cura, de uma libertação, e do outro lado tem alguém disposto a oferecer o conforto que elas querem ouvir. Eu acho que tem gente que gosta desse circo todo. Ela gosta de estar dentro desse sistema de enganação. O que é que tá acontecendo? Tem pastores que tá fazendo previsão do futuro, coisa evidente. Os caras tá fazendo previsão de Mega Sena. Tem vídeos na internet aí, o pastor... Inclusive eu já reagi a vídeos como esse. Tem uma pastora que sabe o que ela faz? Ela extrai um coração de boi do peito do fiel. Ela já começa com um pano aqui em cima. E de repente tira o coração do fiel. E a galera não tem a mínima noção, Gibran. Porra, tá beleza. Vamos dizer que fosse verdade. O coração do fiel saiu. Quem é que danado tá bombeando sangue pras partes do corpo? O cara tá sem coração. Uhum. Então, a galera não questiona nada. Então, assim, truques de mágica sendo feitos dentro da igreja, pastores transformando água em kisuke, né? Não vou nem dizer vinho, algum corante, alguma coisa que eles colocam lá. Então, assim, o ilusionismo tá presente dentro da igreja. O mentalismo entra mais naquela parte de chegar pro fiel e falar o CPF da pessoa, de falar o nome de um familiar, de falar que uma coisa muito precisa. Então, assim, hoje, inclusive uma vez eu tava dando aula, a menina tava dizendo assim, não, porque aquilo ali foi sobrenatural, porque ninguém consegue fazer isso. Aí eu disse, eu vou te provar agora que você foi enganada. Eu fiz um mentalismo lá na sala de aula, eu falei o nome da avó dela, uma coisa muito precisa. Eu disse assim, ó, pense numa pessoa da sua infância que foi muito marcante pra você e que você tenha absoluta certeza que eu não sei quem é, que você não tinha postado isso em canto nenhum e que eu não sei quem é. Aí ela, tá, tô pensando. Eu digo, quem é vó Maria? Consegui acertar. E eu falei. Aí eu digo, imagina se eu tivesse fazendo isso num contexto gospel. De Deus, num religioso. Imagina falando isso, dizendo que foi Deus que me revelou e me deu uma revelação e falar isso. E é isso que acontece, Bruno. Na verdade, é isso que os pastores, alguns, né? A gente tem que sempre tomar cuidado na generalização, claro, que tem pessoas aí que realmente são de Deus, pregam o evangelho, elas seguem aquilo, né? A gente não está generalizando aqui, que fique bem claro, mas aí tem esses casos que são os pontos fora da curva, né? São pessoas que realmente alopram o evangelho, né? E Bruno, só um comentário aqui de uma coisa mais absurda que eu já vi na minha vida, nessa questão religiosa, de seita, de pregação. Se você pesquisar, se o pessoal aí quiser pesquisar, o maior suicídio coletivo da história que teve foi de uma seita, uma cidade inteira que cometeu suicídio, né? Então, o que é que esse líder religioso fez, né? O nome dele era Jimmy Jones, 1978, Bruno. Ele fundou a própria cidade dele, levou 1.000 membros para essa cidade, né? Chamado Jonestown. Quem quiser pesquisar aí, Jonestown, maior em massacre, né, em massa. E aí, pessoal, o que é que aconteceu? Esse cara,
ele é um charlatão, ele estava explorando essa comunidade, e aí ele disse o seguinte, ele já queria acabar com tudo, e na Guiana, viu, em cima do Brasil, no país da Guiana, era onde existia essa cidade, e aí ele fez 1.000 pessoas cometer um coletivo. Ele colocou um barril de veneno no meio da cidade, e aí as pessoas foram tomando aquele veneno e cometendo o ato, até que encontraram 1.000 corpos naquela cidade espalhados, né? Desde crianças, mães. Isso você pode pesquisar aí as imagens. Né? Os fiéis sabiam que aquilo ali era algo que estava envenenado? Ou Sabia mesmo? Ele fez a cabeça das pessoas de que a salvação viria por meio desse suicídio coletivo, né? E aí aconteceu essa tragédia. Isso foi relatado em 1978, né? Então, se você pegar imagens hoje no Google, né, bota lá, massacre Jonestown, você vai ver 1.000 corpos, né, na cidade espalhada, né, por causa desse massacre que existiu de um líder religioso chamado Jim Jones, né? Só pesquisar aí você vai ver e vai ficar surpreso o poder da sugestão desse cara, né? O que é que ele fez, né? E aí ele influenciou muita gente, muitos outros líderes religiosos, e deve ter muitos documentários em relação a isso. E assim, e sem falar de muitas práticas aí que, nitidamente, como eu te falei, né? Mágica acontecendo dentro da igreja, hipnose acontecendo dentro da igreja, né? Por exemplo, uma das práticas de hipnose que mais acontece dentro das igrejas, Gibran, eu não sei se você já viu, geralmente o líder religioso, ele pega aquele versículo de Miqueias, sobre as mãos coladas, da maldição de Miqueias, que ele chama, geralmente o líder religioso, o pastor, ele chega assim, ele diz que Deus deu uma unção poderosa a ele, e que ele vai fazer uma oração, e quem tiver debaixo de maldição vai vir com a mão grudada. E o pior é que muita gente vai colar a mão, igual quando a gente faz no street hipnose, na hipnose de rua. As pessoas mais suscetíveis, elas vão grudar. E ele faz uma seleção, vem aqui pra frente. O foda, velho, é que as veinhas com as mãos grudadas e os adolescentes, que teoricamente eram os que deveriam estar em pecado, né? Porque adolescente, você sabe, tá na flor da idade e tá virado no tetel. E as veinhas não, né? Ela já passou a fase, já tá só de entrega. Mas vinha as pobrezinhas das veinhas da mão grudada e ele fazia uma oração e de repente soltava. Tá vendo aí o poder de Deus? O milagre de Deus? Isso mostra que você tem que dizimar mais, tem que orar mais. Sempre é fazer uma apresentação impactante e no final trazer pro dízimo e oferta. É absurdo. É foda, né? Não, já vi tirando alfinete, já vi tirando a artéria do irmão, que não era artéria, era uma gosma velha que tiraram ali. Já vi tirando coração de boi. Já vi, o que é que eu vi mais? Já vi pastor cuspindo na boca do fiel. Já vi pastor peidando na cara do fiel. Já vi pastor sentando no bilau do irmão, depilando a periquita da irmã e colhendo os penteiros. Bicho, isso é o que tá acontecendo hoje dentro das igrejas. Muita coisa bizarra, né? E sem falar do ritual. Assim, eu nem critico muito o ritual por causa que, geralmente o ritual, ela tem influência de várias culturas. A maior parte delas vem de matriz africana. Sim, se você hoje for pegar um ritual que ocorre no terreiro de candomblé e de uma igreja neopentecostal, você não vai ver muita diferença a não ser a quem está sendo adorado. Um vai dizer que está sendo adorado a Deus e o outro vai ser os caboclos, as entidades lá. Mas, bicho, é exatamente a mesma coisa. Então, em uma parte dessa live aqui, a gente vai analisar coisas inusitadas que tá acontecendo dentro da igreja pra gente ver como é que tá a igreja nos últimos dias de hoje. E aí, o que é que tu tem a falar sobre isso? Não, esses casos aí que você falou, que tem falado, né, a gente que já era do meio, né, passou praticamente 10 anos dentro de uma igreja evangélica, até esse ato de cair, né, você não vê isso, praticamente você não vê isso na Bíblia, né, esse ato de cair, de demonstrar o poder de uma pessoa, é algo muito sugestivo, né? Não é à toa que quando eu era da igreja, eu não caía de jeito nenhum, Bruno. Aquilo ali ficava, meu Deus, as pessoas estão caindo. Só tu que tá em pecado, Gibran. E aí o pessoal que se dirigia a você, querendo que você caísse também. A força. Começava a ter aquela pressão de que se você não caísse, é porque você tinha demônio. Né? Então tinha toda aquela pressão. Cara, isso não é bíblico, meu amigo. Não é bíblico. Então as pessoas caindo por sugestão, né? Achando que estão sentindo um poder daquele pastor, daquela pastora.
E me desculpa, Bruno, eu caía porque eu olhava as pessoas caindo e eu entrava na onda. Ou seja, isso na hipnose a gente tem um termo para isso, a gente chama de conformidade pública ou conformidade social. É, por exemplo, quando eu tô hipnotizando algumas pessoas, essas pessoas estão hipnotizadas de verdade, mas teve um que ficou de fora e para não ser o cara que o único que não entrou na hipnose, ele finge estar hipnotizado. Pode acontecer isso também, tá? Ele finge que tá sendo hipnotizado por conformidade, porque geralmente a gente usa o argumento de que as pessoas mais inteligentes são hipnotizadas mais fácil, aí os amigos dele foram hipnotizados, ele fala, porra, não vou aparentar ser burro aqui, vou fingir algo de graça. Mas aconteceu isso comigo também, Gibran. O pastor, ó, eu sempre fui aquele, o pastor chamava todo mundo lá na frente, todo mundo caía e eu ficava em pé. Bicho, às vezes foi umas 15 pessoas e só eu ficava em pé. E tinha hora que ele empurrava tanto minha testa que eu caía, mas porque eu já não tinha mais equilíbrio, de tanto que ele me empurrou pra trás. Aí eu na minha mente, eu caí não, eu fui empurrado, né? Praticamente a gente era passada a rasteira. E isso tinha muito, Bruno. O pastor praticamente passava a rasteira no povo, ou forçava uma queda para dizer que ele estava cheio da unção, cheio de Deus, né? Então tem muito isso, né? Até o ato de falar em línguas. Eu acredito que possa existir algo espiritual por trás, mas também tem muita armação de outras pessoas. E eu fazia isso por conformidade mesmo. Conformidade. Pô, né? Você escutava as palavras que eram mais frequentes utilizadas e imitava aquelas palavras. Não é à toa, né? Não é à toa que, tipo, você nunca fala em uma língua muito estranha. É sempre uma língua cultural diante dos ambientes que você mais frequenta. E, inclusive, já fizeram um estudo mostrando que, tipo, o decântara, quem vai falar em língua fala decântara, é muito comum de uma região. O Arábia Shúria é mais comum de outra região. Então, você vê até os pequenininhos, pô, os guri de 3, 4 anos falando em língua, mas eles aprenderam por imitação como é que se falam. Aí eles têm uma crença pessoal que aquilo ali é Deus que tá usando ali, aí pronto, aí fica nessa aí, né? Bruno, até o ato que você repara quando se repete muitas sílabas, a mesma sílaba. Qual é a língua que vai repetir várias sílabas? Xarababababa. E aí eu vi muito isso na igreja e a gente acaba reproduzindo por causa desse conformismo e não pagar pau para dizer assim, só eu que não falo em línguas. Vou começar a falar aqui e até o líder religioso, ele incentiva você a fazer isso. Não é à toa que ele fica, fala em línguas, você vai falar em línguas, você faz. E você naquele canto lá, naquele ambiente, dependendo do ambiente. E meio que a gente é obrigado a ganhar essas habilidades, porque senão você não tá evoluindo como uma pessoa de Deus, né? Você meio que tem que cair nas apresentações, você tem que falar em língua, porque isso mostra que você é uma pessoa avivada, que é cheio do espírito. Se você não cai, se você não fala em língua, você é meio que um frio dentro da igreja. Então meio que existe uma pressão social. E lembrando pra você que tá aqui na live, eu e Gibran, nós somos cristãos, nós somos evangélicos. Por mais que a gente não esteja frequentando a igreja, nossos valores é pautado no cristianismo. Então nós estamos falando como pessoas que vivenciou isso na pele e a gente passou muito tempo dentro da igreja. Então passou uns 10 anos, eu passei ainda 25 anos dentro da igreja. Muito tempo. Muito tempo. É isso que eu tô dizendo, a gente tá abrindo os olhos pra vocês, porque muitas vezes, Gibran, tá uma pessoa que tá passando pela mesma situação que a gente e acaba abrindo o olho, né? Tipo assim, a gente teve que apanhar muito pra poder entender o processo que tava por trás. A hipnose e o mentalismo foi um divisor de águas pra mim, Gibran. Porque não é só fazer a apresentação na rua com a galera. É você entender a técnica que muita gente tá usando que a gente não sabia. Isso é muito bem, Bruno. É aquele negócio. Hoje você vê as pregações com outros olhos, você vê coisas que eles utilizam que você agora usa na rua, né? E eles têm usado no culto, às vezes nem é de forma espontânea, né? Às vezes alguns realmente usam sabendo que aquilo é hipnose e às vezes alguns usam na inocência, mas que causa o efeito da hipnose. Você sabe disso, né? E até esse caso, né, que eu falei para você, eu me forçava a falar em línguas, eu me forçava a cair. A gente percebe que são coisas que são facilmente reproduzidas. O milagre de verdade a gente não vê, né? Não vê esse milagre, mas vê coisas assim que pessoas podem reproduzir facilmente. Eu já vi gente vendo demônios, gente vendo anjos. Eu faço uma pessoa ver duendes e gnomos saltitando com hipnose. Eu faço ele. Né? Exato, alucinação.
o mesmo efeito da droga. De certa forma, se uma pessoa usar LSD, ela também vai ver uma alucinação e ela também vai ver um bicho ali ou um anjo, dependendo da viagem da pessoa na droga. E isso Sim. pode gerar... isso também pode ser feito na forma de hipnose, né? A pessoa acessar uma área do cérebro que vai fazer com que ela alucine, né? E ela, talvez, na inocência dela, ela ache que tá vendo alguma coisa, ou na maioria das vezes. A experiência pra pessoa, ela é real. A experiência subjetiva. Mas é hipnose. Porque quando a gente fala que existe hipnose dentro das igrejas, as pessoas dão um passo pra trás e acham que você tá sendo herege. Entenda, hipnose é um estado natural da mente humana. Ela acontece todo o tempo, fora da igreja ou dentro da igreja. Então, se você tiver os elementos essenciais para que a hipnose aconteça, ela vai acontecer tanto dentro da igreja quanto fora. E isso por si só não é o problema, entendeu? Mas no momento que eu já vi demais irmãs, na hora do culto, louvando, dizendo que tá vendo os anjos voando. É mentira? Para ela, pode ser que ela esteja alucinando e ela esteja vendo. Mas ninguém mais tá vendo. Então é uma verdade subjetiva dela. Ela está alucinando. Da mesma forma que eu hipnotizar alguém para ver o Wesley Safadão e a pessoa chora nos braços da pessoa. É mentira? É uma mentira pro mundo real, é uma mentira, mas pra imaginação dela é verdade. Quando uma pessoa tá endemoniada dentro da igreja, é mentira? Tem duas situações aí. Tem uma pessoa que tá fingindo o capiroto e tem a pessoa que realmente acha que está endemoniada por sugestão. E ela, sim, vai sentir um desconforto da porra. Ela realmente ela tem experiência que realmente tá possuída, certo? Então tem essas duas situações. Não é à toa que muitas igrejas o que é que faz? O primeiro, tipo, essas igrejas espaciais, multiversais, universais, sacou, né? Essas igrejas colocam a primeira pessoa como um ator pra mostrar como é que o demônio tem que se comportar e o segundo entra por conformidade, por sugestão. Então, ele já sabe mais ou menos. Não é à toa, Gibran, que quando já percebeu que os demônios se manifestam tudo da mesma forma, é tudo, o que você veio fazer? Matar, roubar e destruir. E falar troncha assim. E tipo, mas a gente vê na Bíblia mesmo, o demônio, Lúcifer que caiu, ele é um anjo de luz, um dos anjos mais bonitos. Ou seja, quando ele vem na forma de uma mulher que vai te dar uma rasteira. Um cara bonitão que vai seduzir uma mulher. Então, o demônio, quando ele vem como um anjo de luz. Foi criado um estereótipo de que o demônio tem essas coisas assim. Cara, Gibran, se hipnotizar uma pessoa e falar que ele tá com capiroto, ele vai reagir como um endemoniado. Só que, lógico, eu nunca vou fazer uma coisa dessa. E o problema é, Gibran, crianças estão sendo manifestadas na igreja, pois são um abuso psicológico gigante pra mente de uma criança dessa, cara. Com certeza. Mas eu acredito, Bruno, que realmente tem gente que acessa aquela imagem de como ela vê o demônio. Sim. E ela tenta reproduzir aquela imagem que ela acredita que é o demônio, né? Ela tem uma referência. Uma referência de seja o que for, por isso que ela altera a voz. Mas o interessante é que o quanto o demônio gosta de falar no microfone, né? Tá lá o pastor, eles gostam de entrevistar, Gosta de uma entrevista, né? E o demônio tá lá preso, mas ele tá dando uma entrevista e batendo altos papos com o pastor, né? E detalhe, ele é invocado pelo líder religioso e ele é retirado por ele mesmo. Pois é. O líder religioso tá colocando o demônio e tirando o demônio, né? Não, só basta ter um cartaz, culto de libertação. Qual é a sugestão prévia que tem aí? Que alguém vai se manifestar lá. Então, se você acha que tua vida tá uma merda e que você tem uma crença pessoal que alguém tá fazendo algo pra você, porra, você é um forte candidato pra manifestar um capiroto lá. O que acontece dentro da igreja? É uma hipnose, que é um estado natural da mente, associada a uma crença. A tua crença vai fazer acessar uma área do cérebro que vai fazer você alucinar visualmente, auditivamente, ou você vai ter aquelas catarses, aquela liberação de emoção, onde você vai ficar pulando, rodando, fazendo aquelas coisas ali. E interessante é que sempre todo mundo vai reagir conforme a cultura do local. Você pode ver que dentro da igreja, por exemplo, presbiteriano, que é aquela galera mais tranquila, que escuta mais uma palavra, é diferente da Assembleia, que o povo é menos palavra e mais conversa e fica rodando e tocando aqueles tambores lá. Os próprios cristãos são diferentes entre si. Tem igreja, Gibran, que vai te ensinar a falar em língua.
E tem igreja que vai dizer, não, língua é um dom do Espírito Santo. Quer saber? Vamos usar o método científico aí para poder identificar se isso é verdade ou não. Ah, Bruno, você tá misturando religião com ciência. Não, é simples. No meu tempo sempre dizia assim, quando uma pessoa fala em língua, outra pessoa de Deus consegue interpretar o que tá ali. Tá, beleza. Então faça o seguinte, pega uma pessoa falando em língua, pega o pastor A, manda ele interpretar aquilo ali, pega aquela mesma pessoa falando em língua, manda o pastor B interpretar e um pastor C, sem que eles tenham contato uns com os outros. E manda cada um dizer, tá, o que foi que ele falou. Um vai dizer uma coisa, o outro vai dizer outra, outro vai dizer, oxe, peraí, 3 interpretações diferentes, tem algo errado. A interpretação de Deus não deveria ser a mesma, não? Então isso prova que eles acreditam de fato que tipo assim, é igual eu falar aqui agora pra você, Gibran. Gibran, eu tô sentindo de Deus, que Deus nos tocou hoje pra fazer essa live do nada, sem motivo aparente. Faz tempo que a gente se comunicou e aqui tá sendo um verdadeiro poder de Deus de poder alertar as pessoas. É meio assim, é meio que a pessoa ela tem uma convicção, uma crença pessoal de que Deus tá usando ela. Por isso que muita gente chega e diz assim, ó, Deus mandou dizer. Tá, ele mandou dizer como? Ele soprou no teu ouvido? Como é que foi esse mandou dizer, sabe? E Bruno, sempre usando discurso de autoridade, né? A pessoa se impõe de uma forma, né, que ela começa acaba pensa que é um ditador, né? A forma como ela se impõe. Né, essa questão interessante, você usar o método científico, né, para ver se realmente há uma verdade aí, né? Você gravar uma pessoa falando em línguas e fazer com que os pastores interpretem aquilo ali, realmente é algo fantástico. A gente poderia um dia fazer, né? Mas essa questão de atores sendo usado nesse meio não é algo novo. É algo que em muitas sempre existiram isso, e até tem relatos de pessoas que não receberam pagamento e vazaram o pastor. Pessoas que não se fingiram lá, que estavam endemoniadas, não receberam, ou seja, o pastor, o líder religioso, deu um calote nessa pessoa e essa pessoa saiu lá entregando, entendeu? Então você pesquisar aí alguma coisa, você vai encontrar várias pessoas dizendo que realmente fingiram aquilo ali para receber um trocado. Então, infelizmente, é o que tem acontecido. Sim, com certeza. E sempre tem que tocar na questão do medo. Então, primeira coisa que o fiel não pode se questionar. Segundo, ele tem que ter medo. Porque faz parte de manter ele preso lá ao sistema. Olha, se você não dizimar, é porque vai acontecer tal coisa na tua vida. Você vai entrar sobre maldição. Porque a Bíblia diz que quem não dizima tá roubando a Deus. Devorador. Cara, bicho, me diga uma coisa, Gibran, tu é um cara que vive esculhambado, que vive nas drogas, que vive farrando, bebendo, se prostituindo, fazendo essas paradas? Não. Eu também não faço isso. Mas, quando a gente tá dentro da igreja, o que é que diz? Se você sair da igreja, 7 demônios vai te acompanhar, o devorador e mais não sei quanto. É mais fácil você sair ali depressivo. Existe o lado que ajuda as pessoas socialmente, mas existe o lado de uma grande quantidade de pessoas que estão perturbadas com suas próprias crenças. Você vê um jovem, quando eu tinha, 14 anos de idade, o pastor chegava e dizia assim, você tá, 5 contra 1, porque vai pro inferno, vai pro... Meu irmão, velho, um jovem de 14 anos, bicho, pelo amor de Deus. Então, assim, você tinha uma pressão a mais, entendeu? E tudo que você fazia, você se punia. Tudo que você for fazendo, Deus tá vendo, entendeu? Não, é uma pressão psicológica miserável. Me desculpa, mas no tempo que eu era da igreja, eu era mais oprimido dentro da igreja do que quando saí de uma determinada igreja, que eu me senti bem mais livre, Bruno, com pelo fato de ter passado por algumas coisas lá, que realmente era uma prisão, né? Uma prisão ideológica, né? Eu acredito em Deus, acredito na Bíblia, mas de certa forma algumas pessoas, a forma como elas pregam o evangelho é uma prisão, né? É uma opressão que elas fazem, né? Muitos pastores. Eu já encontrei igrejas até que o pessoal fazia voto de não beijar, né? Um namorado lá não poderia beijar a namorada, fazia um voto de corte. Tudo bem se você quiser fazer isso, né? Mas você impor aquela ideologia a várias pessoas e querer dizer assim, você só é santo se você não beijar a tua namorada. Não é à toa que a igreja começou a receber vários LGBT, vários gays que estavam se camuflando lá ali dentro para poder não demonstrar a família, né? Para passar uma impressão para a família, né? Então,
às vezes a pessoa entra na igreja querendo até encobrir a sua orientação, e tem muito isso. É assim, são muitas práticas abusivas, né? São muitas práticas de má fé e de estelionato disfarçado, né? As pessoas meio que são manipuladas a darem tudo que têm. Muitos pastores aí na lista das pessoas mais ricas do Brasil, esbanjando carros caríssimos e as pessoas na merda. E não sai da merda, tá ligado? Já inventaram até o trízimo agora, bicho. Pelo amor de Deus. Bicho. Não. Dízimo pro cartão de crédito, né? O cara passar no crédito. E com juros, entendeu? Se você não deu o dízimo do mês passado, você vai dar com correção, porque Deus é justo. Faça um empréstimo, né? Faça um empréstimo. Não, eu já vi isso. Bicho, ó, sabe qual foi uma das coisas mais bizarras de uma das igrejas que eu fui tocar nessa igreja, e eu tava só analisando. Olha como é que o cara, ele manja de condicionamento, de como condicionar uma pessoa. Ele disse o seguinte: você vai fazer um voto pra Deus, e esse voto é diferente. Você vai fazer algo que vai pesar pra você, porque o milagre vai ser grande. Pô, todo mundo quer um milagre, velho. Todo mundo tá na merda, todo mundo tá... Eu tô com a vida esculhambada, tô devendo até o talo. Eu preciso de uma renovação, e hoje chegou meu dia, né? E você vai pegar todo o dinheiro que você tem aí. Eu quero ver se você consegue fazer isso pra Deus. O dinheiro que você tiver aí na sua carteira, ainda bem que não era do tempo do Pix, porque se fosse, meu amigo, tava lascado. O povo ia pegar sua reservinha ali e já era. Aí você vai dar em nome de Deus. Mas amanhã é escola dominical. Isso era num sábado, e no sábado à noite que eu tava tocando, e no outro dia era escola dominical no domingo. Se você não tiver dinheiro hoje, amanhã você vai vir com o dinheiro que você tem guardado em casa. Porque pra Deus tem que ser esse peso. E eu só conto com os vitoriosos. Eu não conto com o covarde. Aí já mexe no ego da pessoa, sabe? Vai vendo pra onde vai chegando o discurso. Mas se você não tiver nenhum tipo de dinheiro, eu te dou a oportunidade ainda de você pedir emprestado a alguém. Ou faça um empréstimo. Porque a vitória vai ser grande. E caso você não consiga fazer isso, traga qualquer objeto de valor da sua casa e doe em nome da igreja. E caso, pelo amor de Deus, você não consiga fazer nada disso, em última instância, você vai chegar aqui sem nada na mão e vai depositar, tipo assim, você vai fingir que está depositando algo. Ou seja, muitas pessoas foram porque não tinha realmente nada para dar e fizeram assim, um movimento de que tava dando alguma coisa. Porque Deus estava no teu coração. Mas na verdade ele já estava condicionando a pessoa. Quando ele tiver, ele já sabia qual é o sistema. Então quando eu fiquei lá ali, bicho, eu fiquei muito puto da vida, velho. Tava constrangendo, né? Constrangendo as pessoas a darem. Tinha que dar. Nessa igreja que eu fazia parte, Bruno, a pastora fez o seguinte: vamos levantar aqui... Qual igreja? Era qual igreja? A Nacional. A Inserjec, né? Fazia parte da Inserjec. Ali no Alto Branco, ali em Campina Grande. Aqui. Eita, era uma bem grandona, não era? É um império, né? Ela é gigante. Eu lembro. Era que Elton também participava, não era? Que hoje é policial. Isso. Aí teve muita gente que saiu de lá porque essa questão da teologia da prosperidade, né? Essa questão do dinheiro entrando nas igrejas e constrangendo as pessoas. O que foi que a pastora fez, né? Uma pastora que virou apóstola, ela mesmo se colocou como apóstola, né? De pastora, ela se tornou apóstola, né? Coisa assim que vai, acaba não entende como é que ela virou apóstola, né? Aí, como é que acontece essa graduação? Tu sabe explicar aí? O povo do nada, eles arrumam uma nomenclatura, né? Eles arrumam uma pessoa para dizer assim, agora você é apóstolo, né? O povo vai crescendo por conta própria, né? E aí ela juntou 100 pessoas, ela juntou 100 pessoas, né? 100 pessoas próximas, e essas 100 pessoas, cada uma tem que arrumar mais 10 pessoas. Tinha uma pirâmide dentro da igreja? Ela criou a primeira, não sei se é a primeira pirâmide financeira, mas ela criou uma pirâmide financeira dentro da igreja, Bruno. Ela arrumou 10 pessoas que iriam arrumar mais 10, que cada um ia dar R$1.000. Ela queria, em pouco período de tempo, conseguir R$100.000. Agora, Bruno, isso em 2009. Caramba. R$100.000. Naquela época, Bruno, hoje em dia seria coisa de quase 1 milhão, dependendo da inflação, né? Hoje em dia, R$100.000, naquela época, 2009, seria coisa de R$500.000 ou mais, né? Tem que fazer o cálculozinho da inflação. Mas, assim, era muito dinheiro na época. Cada um tinha que dar R$1.000, ou seja, 10 pessoas que iam chamar mais 10, cada um dando R$1.000 para formar 100 mil. E isso aí, eu fiquei, de certa forma,
eu mesmo crente, eu vi que tinha coisa errada ali, Bruno. Eu me senti mal. Ô, Gibran, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente tá, assim, todo fervoroso, sem questionar, e a gente começa a perceber as picaretas que tá por trás, a gente meio que se sente como se tivesse sendo um herege, né? Tu já sentiu isso aí? Tipo, porra, eu tô questionando, velho, não é pra me estar questionando, eu tô fugindo do que é o padrão. Tu já se sentiu em algum momento assim, coagido? É aquele negócio, Bruno, a gente vai fingindo que não vê. A gente se faz de cego, a gente sabe que é errado. No fundo, todo mundo sabe que é errado, mas a gente não acredita, a gente finge que não vê, se faz de cego, né? Porque pensa o seguinte, tá fazendo essa coisa errada, mas é propósito maior. A gente tenta achar uma justificativa para aquilo, mas sabendo que ali tem coisa estranha, né? Não tem para que a gente não vê Jesus, lendo a Bíblia, a gente não vê Jesus levantando pessoas para arrecadar dinheiro, né? Mesmo sabendo que tinha ofertas, tinha alguém que ajude, mas não dessa forma principal de que o dinheiro tinha que ser, o culto tinha que ser voltado para conseguir aquela quantia de dinheiro exorbitante da época. Então aquilo ali realmente me constrangia, né? E foi uma das coisas que me fez até sair daquele local, entendeu? Essa questão da teologia da prosperidade, de que você só é abençoado se você tiver carro, casa, apartamento, essa teologia da prosperidade que quer mostrar que você só vai ter coisa boa se você der a Deus. E quem é o tesoureiro de Deus? É o pastor, é o líder religioso, né? É ele que se colocou como tesoureiro de Deus, né? Então isso é um absurdo, né? Hoje em dia eu sou mais pegar... quer dar o dízimo, vai dar um coitado desse aí que tá passando fome, talvez seja melhor, talvez você vai fazer um milagre na vida daquele cara, né? Às vezes você vai fazer você muda mais a vida de um cara desse. Hoje eu vou pagar teu curso às vezes o cara não tem dinheiro para nada, né? Tu quer um curso? Peraí, eu vou pagar o teu curso, já que eu vou dar um dízimo, né? Pega um coitado desse. Até porque não existe transparência do dinheiro que vai para a igreja. O que é que está sendo feito? Você nunca viu uma transparência. Essas grandes igrejas, existe um retorno por fiel para o que foi destinado esse dinheiro? Não. Não tem uma prestação de contas, não tem um canal, um portal da transparência. Sim. Como o governo acaba olhar lá, o portal da transparência, o que é feito com dinheiro. Essa prestação de contas muitas vezes pastor ganhando salários exorbitantes, pastor andando com um carro BMW, então isso aí para mim é um absurdo, né? E sempre vai ser. Porque assim, a gente sabe que a igreja hoje virou, de certa forma, uma empresa. É uma empresa. A gente só usa outro nome, mas é uma empresa, entendeu? Ela precisa pagar conta, ela precisa arrecadar. Eu não critico a saúde financeira da igreja, o que eu critico é o comércio da fé. É a exploração do mais, cada vez mais, e tudo é em torno do dinheiro, entendeu? Porque, por exemplo, uma igrejinha pequena, pra mim, tem muito mais valor do que essas grandes igrejas. Porque, vamos supor, a igrejinha pequena, se estourar, tô falando isso porque eu era músico na igreja, se estourar uma pele da bateria, tem que repor a pele, e o dinheiro das ofertas, comprava a pele da bateria, arrebentou uma corda da guitarra, comprou a própria guitarra, ou comprou um instrumento novo, era com o dinheiro da manutenção. Então, deveria ser assim, manutenção. Mas o problema é que hoje, o que é que eles fazem? Ele prega o medo que se você não der, tá debaixo de maldição. É basicamente isso. Então, tudo é voltado pro dinheiro. E sem falar das campanhas absurdas que eles fazem só para coleta, né? Campanhas de, por exemplo, Fogueira Santa, que a Universal faz. Que mais? O Vale do Sal, Porta do Milagre. Inclusive, já tem até pastores aí na Netflix, se você não sabe, tá? Então, assim... Os blogueiros cristãos estão na internet, cada um fazendo coisas bizarras aí. Já viu a pastora do Pix? Não, mas com certeza deve a pastora do Pix, ela diz o seguinte: olha, varão, uma oração simples custa R$800. Uma oração com revelação custa 1.200. Uma oração com... Sério mesmo? Sério, cara. Uma oração com revelação, mais profecia, mais... o seguro
do milagre, tem o seguro do milagre agora. Então, bicho, não tem como dizer que uma pessoa dessa tá fazendo algo de Deus, velho, porque nitidamente, mas o problema, Gibran, é que as pessoas estão contaminadas, as pessoas, elas estão com a crença tão forte, elas estão cegas. Cara, e quando eu vejo esse tipo de coisa, eu me lembro daquela primeira disciplina que a gente viu na faculdade, de filosofia, que a gente foi estudar o mito da caverna. Pra você que não sabe, Platão, né? De Platão. O mito da caverna é o seguinte, é uma caverna onde moram algumas pessoas dentro da caverna e lá tem uma fogueira acesa e tudo é escuro dentro da caverna. E tudo que as pessoas acreditavam que era real era a sombra do que passava ao redor da fogueira e formava uma sombra lá na parede. Então não existia outra realidade além daquela. Até que um dia uma das pessoas que estava dentro conseguiu sair da caverna e ir para um ambiente externo e lá viu que existe muito mais coisas do que aquela realidade que eles achavam que era a única. Viu que tinha mato, que tinha um céu, um ambiente, que tinha animais lá fora, que tinha tudo. O problema é que quando aquela pessoa foi lá voltar para avisar para os colegas que existia um mundo fora aquele ali, que é o que nós estamos fazendo, Gibran. A gente saiu da caverna, a gente conseguiu ver a realidade que tá lá fora e a gente tá alertando para quem tá dentro, mas as pessoas estão igual o mito da caverna. Não, a realidade só é essa aqui, não existe nada além disso aqui. Então, a gente já passou por isso, a gente já se convenceu que aquilo ali era poder de Deus. Muita picaretagem era poder de Deus, entendeu? Bruno, eu acho o seguinte, se Jesus viesse nos tempos de hoje, ele entraria nessa igreja com um chicote e daria nas costas de cada líder desse, né? Porque foi o que Jesus fez. Raça de víboras. Foi o que Jesus fez no templo, né? Existiam os cambistas dentro do templo, fazendo o templo de comércio. Jesus entrou com um chicote, saiu chicoteando todo mundo para expulsar aquelas raças de víboras. Seria hoje. Seria o que aconteceria hoje com esses líderes religiosos. Não, e detalhe, se Jesus voltasse hoje, ele ia ser cancelado, tu sabe, né? Não, ele seria preso por agressão, né? Não, por homofobia, por agressão, por tudo que tá na Bíblia, né? Porque imagina só, você entrar dentro de uma igreja chicoteando o pastor e raça de víbora, sai daqui. Agressão, lesão corporal. Ia ser preso por lesão corporal. Não, pastor, não, eu tô fazendo só meu papel aqui, não sei o quê. Ele ia cancelar Jesus Cristo, né? Infelizmente.